Tá sem áudio. Obrigado, Edileuza. Então, vamos começar de novo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Edileuza. Bom dia, Leida. Bom dia, Dori. Obrigado, Edileuza, por avisar. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a parentela corporal e a parentela espiritual, né? Vamos entender por que nós estamos na nossa família, do porquê que muitas vezes a gente se dá melhor com algumas pessoas fora da nossa família do que com aquelas que estão na nossa família. Então, nós vamos caminhar nesse tema hoje, tá bom? Bom dia, Dona Graça. Vamos lá, então. Antes de a gente iniciar, queria desejar um bom domingo a todos vocês e vamos fazer nossa prece de hoje, né? Agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui. Então, eu pediria para vocês, neste momento, eu vou colocar a imagem aqui de Jesus de braços abertos para a gente, que nós fitássemos essa imagem, né? E elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, olhando para essa imagem agora, de braços abertos, de olhos brilhantes. Vamos, neste momento, esquecer, né, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, vamos chegar nesse local, nesse ambiente, nessa sala de estudo que nós estamos agora, e vamos unir os nossos pensamentos. Todos nós que estamos aqui juntos agora, nesse momento, vamos unir nossos pensamentos com um só objetivo, que é agradecer ao nosso Mestre por todo o aprendizado que ele tem nos proporcionado aqui na Terra, agradecer pela nossa família, o tema de hoje, né, família necessária para o nosso desenvolvimento e para que nós possamos auxiliar o desenvolvimento do próximo, que nós possamos entender essa necessidade, nos esforçarmos para melhorar e por auxiliar todos aqueles que caminham junto conosco. Fique conosco, Pai querido, hoje e sempre, que assim seja. Então, vamos lá, meus amigos, vamos dar início ao nosso estudo, né? Bom dia, Sulamita, Adilson. Então, vamos lá. Como eu disse, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, parentela corporal e parentela espiritual, tá bom? Esse tema está no item 8, que nós vamos dar início, então, à leitura e vamos discutindo isso ao longo do estudo, embora seja um tema curto, mas vamos fazer as nossas reflexões, tá bom? Vamos lá. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O que o Evangelho quer dizer, já fazendo uma parada rápida em relação a isso? Que quem cria o corpo, o material do corpo, realmente vem do pai, vem do familiar, né? Vem do pai, vem da mãe, mas o espírito não. Né? O espírito não tem nenhuma relação, né? Nenhum pedaço disso é dado pelo pai, pelo espírito do pai. Ao contrário, a única coisa que procede dos nossos pais, aí no caso, é o material genético, a parte material, tá certo? Porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, aqui já é importante, já nesse primeiro parágrafo, entender essas duas coisas. Primeiro, que a única relação que o pai possui conosco é essa parte do material genético. É ele que nos fornece o material para que nosso corpo possa existir. Mas também tem um outro ponto importante, que é a obrigação, né? A missão que o pai e a mãe têm para com esses seres que eles geraram e colocaram no mundo, que é auxiliar no seu desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Então, a missão do pai e da mãe é essa, né? Agindo como um mentor, realmente, aqui na Terra, dando diretrizes, né? Ensinando o melhor caminho. Então, olha a responsabilidade que um pai e uma mãe têm. Muitas vezes isso não se torna uma tarefa muito fácil, porque, como nós vamos desenvolver aí no estudo do tema,
às vezes, os espíritos que vêm como nossos filhos, ou até mesmo como outros parentes, não são espíritos muito fáceis de lidar, não existe afinidade. Não por culpa dele ou por culpa de ninguém, mas às vezes não existe uma afinidade. E essa tarefa de educar, às vezes, se torna um pouco difícil, né? Mas é a nossa missão, é a missão do pai e da mãe, fazer de tudo para que seus filhos, né, progridam o máximo possível, e é esse o nosso objetivo aqui na Terra, tá bom? Vamos lá, continuando. No próximo item, ele fala o seguinte: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, não são, as mais às vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Então, o que ele diz aqui? Que, na grande maioria das vezes, os espíritos que encarnam na mesma família, eles já possuem uma ligação, né? Já possuem algum tipo de afinidade que trazem de outras vidas. Por isso, encarnam na mesma família, torna essa convivência mais tranquila, mais fácil. Fica mais, como eu disse aqui, às vezes é difícil, né, educar filhos, mas quando existe essa afinidade, fica muito mais fácil a gente conseguir congregar ideias e desenvolver mutuamente, tanto os pais quanto os filhos, os irmãos, né? Então, muitas vezes isso acontece, sim, a maioria das vezes isso acontece, existe essa afinidade, tá certo? Mas também pode acontecer, como diz o Evangelho, sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Veja que tudo faz parte de um grande plano de Deus, né? Que tem como único objetivo ensinar todos nós que somos irmãos, né, filhos do mesmo Deus, a se amarem. Então, todas as vezes que existe algum tipo de rusga, antipatia, ódio, seja o que for, o objetivo final, né, para que nós possamos nos tornar espíritos perfeitos, é vencer essas mazelas. Aprendemos a nos perdoar, aprendemos a nos amar. E nesse plano divino que Deus nos tem para nós, ele muitas vezes utiliza o núcleo familiar para desenvolver isso. Então, vai acontecer, invariavelmente, que existam pessoas afins, mas que exista aquele, alguns até chamam da ovelha negra da família, né? Mas vai existir aquele irmãozinho mais difícil, muitas vezes que destoa do restante da família, mas que precisam da união dessa família para que esse espírito possa se desenvolver. Às vezes a tarefa, como eu disse, não é muito fácil, porque, por algum motivo, essas desavenças do passado deixam cravado no nossos sentimentos, aquela repulsa, né, que a gente nem sabe de onde vem. Nós espíritas desconfiamos, né, porque estudamos isso, mas a maioria das pessoas que desconhecem a reencarnação, né, vidas passadas, muitas vezes não conseguem entender por que um filho que teve a mesma educação que o outro, né, nasceram juntos na mesma família, teve de tudo igual, amor igual, carinho igual, e ele destoa tanto, né? Por que isso acontece? E só a pluralidade das existências consegue explicar isso. Então, é importante que nós, que temos essa consciência dessa programação e da importância que nascer no mesmo seio familiar, que possamos contribuir também para o desenvolvimento dessa família e também o nosso, porque não é fácil, né? Muitas vezes a gente superar algumas dificuldades que esses irmãos impõem na nossa convivência, tá certo? Mas é o nosso compromisso, enquanto famílias, enquanto amigos, né? E vamos continuar. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Vejam, nós, muitas vezes, isso acontece muito, temos mais afinidade, muito mais confiança, muito mais prazer de estar com pessoas que não pertencem à nossa mesma família. Isso tem uma explicação.
né? E a explicação está na afinidade. Nós escolhemos as pessoas com quem nós queremos interagir, né, aqui na Terra. A família a gente escolhe, mas a gente não lembra disso. Tem um motivo, mas a gente não lembra. E aqui na Terra nós procuramos pessoas com as quais nós temos afinidade de ideias, de pensamentos, de sentimentos, né? Pessoas que nos agrada estar perto. Então, muitas vezes, esse prazer de estar perto de pessoas que não são da nossa família realmente é muito maior do que com aqueles que quem nós convivemos dentro da nossa infância. E isso se explica pelo fato que eu falei agora há pouco, né? Por conta de algumas diferenças de pensamentos, de sintonia, de caráter, de moralidade. Isso tudo choca quando existe uma discrepância muito grande, choca um espírito com o outro e, inevitavelmente, isso acaba afastando, né, aos poucos isso. Tá? Vamos lá. Espírito antes, durante, segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. O problema moral que só o Espiritismo pode resolver pela pluralidade das existências. Mas, amigos, veja só, nós que temos essa compreensão, nós que sabemos exatamente os motivos dessa antipatia ou desse afastamento, nós que estudamos o Evangelho, nós que nos dizemos espíritas e sabemos a necessidade que é estar numa mesma família, mais do que isso, a necessidade que é estar aqui na Terra com o propósito de nos desenvolvermos, sabemos que o esforço que temos que fazer. E nós que temos mais conhecimento, a de nós será mais cobrada. Então, nós temos o dever ainda maior do que aqueles que não possuem. Então, nós que conhecemos essas necessidades, temos que aprender a lidar com essas diferenças, aprender, né, ser instrumento de congregação de uma família, né, porque sabemos que não é por acaso que estamos nela. Né, não é por acaso que esse planejamento aconteceu. Existe a necessidade, claro, de união, de vencer as nossas mazelas, de vencer as nossas dificuldades, e não existia forma melhor de fazer isso do que estando no mesmo núcleo familiar, passando pelas mesmas dificuldades, aprendendo a lidar com a dor do outro de forma mais próxima. Então, a família é o primeiro lugar onde nós devemos exercitar aquilo que nós chamamos de caridade, né? A caridade, como nós dizemos sempre, começa em casa. E a caridade não é somente a caridade material, mas também e principalmente a caridade moral, vencendo as nossas dificuldades em relação às pessoas que caminham com a gente. Então, isso nós temos que ter bem vivo em nossas vidas. Só dando bom dia aqui para os que chegaram. Bom dia, Carlinhos, Cristiane, Ana Mena, Marleide. Prazer em estar com vocês aqui. Então nós temos que realmente aprender, e como eu estava dizendo, nós espíritas que conhecemos, acreditamos nisso, precisamos colocar em prática. E o melhor lugar para nós colocarmos em prática o Evangelho, não existe outro, o melhor lugar, o mais difícil de realmente implementar, é dentro da nossa família, em razão das dificuldades que nós temos. Não só de afinidade, mas de todos os problemas que circundam uma família. Tá certo? E isso envolve problemas emocionais, problemas físicos, doenças, enfim. Tudo isso tem como objetivo unir, trazer força, trazer coragem para vencer as nossas mazelas. Lembrando que nós, como espíritas, sabemos que o nosso grande objetivo, o maior objetivo, é nos tornarmos seres perfeitos. E aqui, essa escola, né, a Terra, essa escola, é o melhor lugar para isso acontecer. Por isso que nós reencarnamos. Né? E o núcleo familiar é o ambiente propício para isso. Por isso que muitas vezes nós sofremos tantos desgastes nesse ambiente. Vamos lá, continuando. Há, pois, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos. E aqui é interessante falar que, um dia desse, tive um aprendizado interessante, né?
que dizia assim: nada é estático na vida. Então, apesar de hoje nós termos afinidade com alguns espíritos, com algumas pessoas que pertencem à nossa família hoje, e não temos com outra, o objetivo é a afinidade global, né? Então, hoje o que parece ser tão distante, com o passar dos anos, das reencarnações, tende a se tornar melhor, né? Então, o objetivo sempre será a união como uma grande família. Então, hoje, essas duas espécies de família tendem a se tornar uma só. Esse é o grande objetivo, né? Porque se o objetivo é amar a todos, né, sem distinção, um dia isso acontecendo, não vai haver mais essa distinção de duas espécies de família, aquelas que são ligadas pelos laços espirituais e aquelas que não são, porque se nós estamos aqui para aprendermos a amar a todos, isso um dia vai acontecer. Claro, isso ainda é uma realidade distante, mas que nós temos o dever de entender e de nos esforçarmos para que aconteça o quanto antes, né? Então, vamos lá. As primeiras, duráveis, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de várias migrações, várias encarnações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. É claro, vão existir algumas relações de parentesco que têm apenas o objetivo de auxiliar algum espírito que precisa se desenvolver e que ainda não criamos aquele elo muito forte no momento. Mas, com certeza, no futuro, com o tempo, esse espírito ao qual nós auxiliamos, e que também nos auxiliou, porque, veja, é sempre uma via de mão dupla, né? A gente, enquanto espírito, às vezes mais esclarecidos, temos condições de auxiliar esses irmãos mais difíceis, mas esse exercício de auxiliar, esse exercício de compreender essa nossa necessidade também serve de instrumento para a nossa evolução, para o nosso crescimento, tá? Então, continuando, se extingue com o tempo e muitas vezes se dissolve moralmente, já existe na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelo laço dos espíritos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Veja que Jesus aqui, ele não está, de forma alguma, falando mal dos seus irmãos. Ele está deixando bem claro a questão da afinidade, de objetivos, de princípios definidos que eles tinham. Os irmãos dele o viam de forma como um estranho, com pensamentos diferentes. E ele não poderia estar ligado a esses irmãos da forma que poderia acontecer, porque isso impediria o seu crescimento, perderia a sua missão. Ele precisava se ligar a pessoas que tinham os mesmos princípios, as mesmas afinidades, a mesma forma de agir, para que a sua obra pudesse caminhar. Então, vejo que ele entendia que os irmãos dele, quando ele dizia que os irmãos dele eram aqueles que estavam naquela reunião, porque eram eles que pensavam e tinham afinidade e desejos iguais aos dele. Mas de forma alguma ele depreciava a família carnal. Ao contrário, ele sabia que em algum momento esses irmãos não iriam seguir também. E com certeza já deve ter acontecido, né? Porque a compreensão, às vezes, não vem naquele momento, mas vem depois, né? Então, é interessante refletir, porque algumas frases de Jesus chocam, né, a gente. Como é que ele fala isso da própria família, né? E aí a gente, estudando, a gente compreendendo o sentido da frase, a gente vai entender que ele não está falando como é que eu posso dizer, menosprezando a família carnal. Ao contrário, ele apenas quis dizer que eles não possuem os mesmos ideais, eles não gozavam dos mesmos ideais, dos mesmos princípios, e não tinham o mesmo objetivo. Então, ele não poderia perder, né, tempo da sua obra de dedicação com aqueles irmãos que não acreditavam na sua obra, né? Continuando. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa na narração de São Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do mestre sob o pretexto de que este perdera o espírito. Informado da chegada deles,
conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo a seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui os meus verdadeiros irmãos. Então é exatamente isso, né? Era difícil para aqueles espíritos ainda pouco adiantados e que tiveram a dádiva de ter em seu seio familiar um espírito perfeito, que era Jesus, né? Era difícil para eles compreenderem. Para eles, Jesus era um louco. Jesus se colocava em risco e colocava a família toda em risco, né? Porque os seus ideais iam de confronto a grandes interesses da época. Então, eles preferiam, por não compreender, ficar distante daquele irmão que para eles era um louco, era uma pessoa insana, né? Que entrava em conflito com os doutores da lei, com Roma, enfim, entrava em conflito com todos os poderosos da época. Então, eles preferiam ficar distante. Tanto que se ouve pouquíssimo falar, né, de seus irmãos, a não ser, até do próprio pai fala-se pouco, e dá-se mais ênfase realmente a Maria, né, a sua mãe, e porque era aquela que conseguiu compreender, apesar que também no início ela ainda também tentava segurar, era filho, né, era o filho dela, qual é a mãe que quer ver o seu filho se colocando em risco? E ele teve que ser duro com ela na época: mãe, o que você espera de mim? O que você espera de mim? Então, veja, ele tinha muita convicção da sua missão. Ele sabia claramente por tudo aquilo que ele precisava passar e o que ele precisava, quem ele precisava se cercar para que essa obra pudesse acontecer. Conosco não é diferente. Nós, quando temos clareza de ideias daquilo que queremos, quando nós sabemos exatamente aquilo que precisamos fazer, nós temos que nos cercar de pessoas que vão nos auxiliar nesse processo. Né? Porque quando a gente se cerca de pessoas que vão servir de freio, a gente não consegue caminhar. Então, isso é natural. E Jesus já enxergava isso muito bem. Né? Então, não era falta de amor, não era desprezo, ao contrário, era questão de afinidade, de um propósito definido que ele tinha para a sua obra e que precisava ser cumprido, e para isso ele precisava se cercar de pessoas que pudessem auxiliá-lo, né, nesse propósito. Tá certo? Vamos lá. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino de que maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só indiferença merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. É aquilo que eu falei, né? A Maria era um espírito realmente iluminado, né? E tanto que de todos da família de Jesus foi aquela que teve mais ênfase, né, até o final da sua jornada, mostrando inclusive as suas fragilidades, como eu disse. Então, essa passagem de Jesus de nada desmerece o caráter dela ou desqualifica ela como mãe ou como espírito. Apenas ele fez de forma generalizada para que pudesse se dar ênfase de que essa afinidade e essa firmeza de propósitos são necessárias e que muitas vezes, quando você se deixa levar pela emoção, né, daqueles que muitas vezes não compreendem o seu papel ou não compreendem o seu caminho, acaba dificultando. E hoje nós somos assim. Vamos lá, nós somos espíritas. Eu acredito que nem todos vocês que estão participando do Evangelho hoje, a família toda é espírita, e eu tenho certeza que muitos de vocês, se não são criticados, não são compreendidos, né? Eu tenho a sorte de a minha família toda ser espírita desde nascença, minha mãe, minha irmã, hoje a minha esposa, mas muitos, nem todos têm essa mesma vantagem que eu tenho. E muitas vezes não são compreendidos. E vamos mais longe. Nosso círculo de amizades muitas vezes não consegue compreender aquilo que nós falamos sobre reforma moral, sobre conduta, que nós sabemos ser difícil, não é fácil, nem é porque nós somos espíritas que é fácil, mas nós temos essa dificuldade, né? Adianta se afastar dessas pessoas? Não, né? Elas estão no nosso convívio. Os amigos que nos redundam no trabalho também são uma espécie de família, né? E nós temos um papel com eles.
primeiro, compreender que nem todo mundo está no mesmo estágio evolutivo. Não que nós sejamos melhores, não é isso, por favor, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas nós acreditamos numa doutrina que explica, né, realmente porquê das nossas dificuldades, porquê das nossas mazelas, do porquê nós passamos por algumas coisas. Nós acreditamos ser ela verdadeira. E se nós acreditamos ser essa doutrina verdadeira, que explica realmente as coisas não de forma taxativa, mas sob o enfoque da razão, para nós é muito mais fácil compreender o estágio que nós estamos, né? E não cabe a nós julgar os irmãos que estão com a gente, seja eles familiares, amigos próximos. Esse irmão, ele não quer evoluir. Não, nós temos que tentar também ser instrumentos para essa evolução. E como nós fazemos isso com ladainha, falando, brigando? Não. Um exemplo, né? Eu sempre digo, já repeti em vários evangelhos, em vários temas que nós falamos, que nós só lembramos de Jesus até hoje, mais de 2000 anos depois, não é pelas palavras bonitas ou pelas lições que ele deixou, mas pelo seu exemplo. O seu exemplo modificava, a sua presença, a sua energia modificava as pessoas. Não era só o falar, né? Era o sentir. Então, nós temos, sim, através do nosso exemplo, como ajudar as outras pessoas, né? Do nosso núcleo familiar, dos nossos amigos, que nós temos afinidade, mas às vezes os princípios são diferentes, e entendendo que o nosso grande objetivo aqui na Terra é esse, crescermos, né? Crescermos, evoluirmos com aqueles que são melhores que a gente e auxiliarmos aqueles que ainda não estão no mesmo nível que a gente. Lembrando que nós estamos no mesmo planeta de seres imperfeitos, então todos nós somos imperfeitos, em níveis diferentes, mas todos imperfeitos, cabendo uns aos outros, darmos as mãos, né, para auxiliar aquele que ainda está mais frágil, pegar na mão daquele que está mais forte e caminharmos juntos. Tá certo, meus amigos? É um prazer estar com vocês aqui, tá? Foi um prazer poder falar sobre esse tema, compreender, né, do porquê é tão difícil essa relação familiar, muitas vezes, e que ao longo do tempo, às vezes, vai melhorando, mas sempre com dificuldade, com alguns tropeços, e compreender que o objetivo realmente, no final das contas, aprendermos a nos amar, a nos perdoar, né, e sermos espíritos ligados eternamente através desse exercício tão belo que é o exercício do núcleo familiar, de estarmos juntos numa mesma família. Tá bom, meus amigos? É um prazer estar com vocês. Eu encerro o evangelho de hoje com uma prece de gratidão pela oportunidade de estarmos aqui. Tá bom? Então, vou colocar mais uma vez a figura de paz, né, que transmite paz com o seu olhar, com esse coração brilhante, elevando mais uma vez o nosso coração a Ele, agradecendo exatamente a família que temos, a família que nós precisamos para a nossa evolução. Que possamos, Pai querido, com o seu aprendizado, com esse ensinamento maravilhoso que nos dá, ser instrumentos de evolução para nós e para aqueles que caminham com a gente. Que possamos, Pai querido, compreender as necessidades nossas e daqueles que caminham com a gente. Que possamos sempre lembrar de que estamos juntos por algum motivo e que esse motivo, vindo de Deus, só pode ser bom, só pode ser perfeito. E temos que confiar, fortalecendo nossa fé, de que esse objetivo nos levará à felicidade eterna. Fique conosco, Pai querido, hoje e sempre, que assim seja. E é isso, meus amigos. Obrigado pela paciência e até o próximo evangelho. Fique com Deus.